Olá! Dizer que é um prazer é uma verdadeira repetição, mas é verdade. É um prazer para nós tomarmos o cafezinho aqui nesse programa, nesse projeto de proclamar, de anunciar, de falar das riquezas insondáveis de Cristo. Nós temos caminhado aqui já há quase 10 anos nessa toada, e nós queremos que você seja um parceiro nosso, e você pode contribuir de 3 maneiras possíveis: orando, compartilhando e contribuindo para que o programa seja uma realidade. Os links estão aí na sua tela e nós vamos pedir que você seja realmente esse parceiro. Nós vamos para um pequeno intervalo e já a gente volta. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida e a família de cada um de vocês. Semana passada nós falamos sobre o capítulo 20 de 2 Crônicas e eu desafiei você a ler esse capítulo 20, reler esse capítulo 20, porque esse capítulo 20 de 2 Crônicas ele é maravilhoso. Josafá, 3 reinos se juntam para tomar o reino de Josafá. A Bíblia diz que quando Josafá descobre isso, ele tem medo, ele busca a face do Senhor e ele vai, e nós paramos aqui no versículo 6, quando ele vai orar, quando ele vai clamar a Deus, e ele nos diz assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Josafá começa exaltando a Deus, engrandecendo a Deus. E aí no versículo 7 ele diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? Não deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo, que habitaram nela e edificaram um santuário em teu nome? Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Preste atenção, meu querido. Ele busca o Senhor no momento do medo, ele busca o Senhor no momento da angústia. Por quê? Porque ele diz assim: porque tu nos ouvirás e tu nos livrarás. Então nós temos um Deus que ele é socorro bem presente na angústia, ele é socorro bem presente na tribulação. E aí quando chega no versículo 12, Josafá nos diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão fitos em ti. Então Josafá sabia que o exército dele não podia, ele sabia que ele não tinha força nele, mas ele busca o Senhor nesse momento de angústia, ele busca o Senhor nesse momento de aflição, e ele reconhece: Senhor, nós não podemos, mas os nossos olhos estão fitos em ti. E depois eu quero desafiar você a terminar de ler esse capítulo 20 de 2 Crônicas e você reparar como Deus, de maneira assombrosa, como Deus, de maneira maravilhosa, desbaratou aqueles 3 exércitos e deu a vitória a Josafá. Então eu não sei a dificuldade, o problema, a angústia que você está passando, que a sua família está passando, se é problema financeiro, se é problema de saúde, mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus que ele continua no controle de todas as coisas, um Deus que ele diz que é socorro bem presente na tribulação, um Deus que nos manda invocar por ele. Então busca o Senhor,
clame ao Senhor, vá para a palavra dEle, esteja em comunhão com Ele e você vai ver o grande livramento que assim como Josafá teve, você também pode ter e toda a sua família vai ter. Mas o maior livramento que o Senhor quer trazer nas nossas vidas é o livramento do pecado, é o livramento do nosso velho homem. E a Bíblia diz, sabendo isto, que Ele... O apóstolo Paulo diz em Romanos 6,6, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. O maior livramento que Deus precisa fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é o livramento do nosso velho homem e Ele já fez isso na cruz do Calvário. Toda a glória, toda a honra seja dada somente ao Senhor. Que fique agora, que a graça e a paz esteja sobre você. Fique agora com o pastor Glenn, com a meditação e até a próxima semana, se Deus quiser. Graça e paz. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos falado aqui sobre os últimos dias e agora a gente está caminhando dentro de uma epístola ou de um livro do Novo Testamento, que é Hebreus. É um livro ou uma epístola, porque a característica dele muda, e que ele fala dos últimos dias. E antes de nós iniciarmos aqui a nossa caminhada de hoje, vamos curvar as nossas cabeças, vamos olhar para aquele que governa este mundo e que fala conosco. Querido Pai, nós clamamos ao Senhor para dilatar os nossos corações, ampliar as nossas mentes. Nós temos uma dimensão tão restrita, nós pensamos num beco tão apertado e nós pedimos ao Senhor que amplie o nosso olhar para vermos além das condições de nosso entendimento a grandeza do Teu amor. Nós te pedimos, Pai, que essas famílias, essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra e esse programa, que elas sejam realmente abençoadas, dirigidas, governadas, elas sejam tratadas pelo Senhor. Nós te pedimos que também Tu fales conosco aqui e que seja edificante para todos nós, porque nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, eu falei ali há pouco que Deus falou. Deus, havendo outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias. Quando começam os últimos dias, vez após vez eu tenho falado aqui que, segundo a compreensão de grande parte dos estudiosos da Bíblia, isto iniciou ou inicia-se exatamente no período da encarnação e da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas hoje eu queria olhar essa expressão, Deus falou. Essa declaração é tremenda. Pensar que há um Deus que fala. Porque
Muitas vezes nós não escutamos. Aliás, nós diríamos que o pecado ensurdeceu as pessoas. Cegou, ensurdeceu e separou totalmente as pessoas de Deus. Mas Ele é um Deus que fala. Ele não só falou lá através dos profetas, dos salmistas, dos poetas de lá do Velho Testamento, mas Ele continua falando. E esta linguagem, que é uma linguagem concreta, uma linguagem palpável, é que o Verbo se fez carne. É que a palavra se encarnou. Este é o discurso mais contundente e mais provocante de Deus para o ser humano. O Verbo encarnado, cheio de graça e de verdade, é a linguagem de Deus para os últimos dias. Os profetas tiveram uma grande importância como placas de uma estrada, apontando para algo que ia chegar. Mas nesses últimos tempos, nós temos Jesus Cristo, a última palavra de Deus. Nele a revelação divina é vista e ouvida em sua plenitude. Nós podemos conectar com Deus através de Jesus Cristo. Ele mesmo disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é o processo. Há uma rota, há um curso, o curso do rio. Há um veículo aqui, ele é o caminho que nos leva a Deus. Mas ele também é a encarnação da verdade. Não é a minha verdade nem a sua verdade. Na filosofia, eles vão dizer que esta é a verdade ôntica. É a verdade do ser enquanto ser. Se eu disser para você que isto aqui é uma panela, você vai dizer, esse cara está falando bobagem. Isso é uma caneca, não uma panela. Porque o conceito e aquilo que eu estou mostrando não coincide. Mas Jesus, ele coincide exatamente com o caráter de Deus. Ele é exatamente a linguagem que satisfaz o Deus Criador e Redentor da humanidade. O que vemos em Jesus, nós vemos o Pai. Ele é a caracterização do Pai. Quando ele estava saindo daqui da terra, ele teve uma conversa com seus discípulos que estavam perturbados. Ele havia dito na ceia que ele estava saindo, que estava chegando o final. E os discípulos foram tomados de uma turbulência. E ele chegou a dizer para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele coloca-se na mesma balança com Deus, equilibrando a balança.
Ele fala que na casa do seu pai há muitas moradas, e se não fosse isso, ele não teria dito: eu vou preparar os lugares, e quando eu preparar, eu virei para vós outros, para que onde eu estiver, vocês ou vós estareis também comigo. Então Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como vamos saber o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Aí o Filipe parte dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Você está observando que a gente quer alguma coisa mais metafísica, mas que caiba na nossa cabeça, aquela palavra concreta, aquela palavra encarnada, aquela palavra de amor que estava ali, parece que não era exatamente aquilo que os discípulos estavam querendo. E Jesus disse para Filipe: há tanto tempo que eu tenho estado com vocês, e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você está querendo dizer, mostra-nos o Pai? Então, nós estamos aqui olhando que Jesus Cristo é a linguagem do Pai para uma turma, um grupo, para um número de gente que foi transformada por esse poder da obra dele nas suas vidas. Então, a linguagem dos últimos dias não é uma questão metafísica, é algo que vai falar ao seu coração por meio do escândalo da cruz. Eu vou dar uma paradinha aqui e logo nós estamos voltando. Então, o que Jesus representa para você? Apenas um ícone, apenas uma figura histórica, ou ele é de fato a palavra de Deus que dá sentido ao discurso da realidade humana? Ele, para mim, como diz aqui, ele nos falou pelo Filho. Ele é a palavra conclusiva de Deus para nós. Deus não tem nada mais para nos falar fora do Filho. Ele é o discurso conclusivo. Nele entendemos o que Deus fez por nós. A necessidade do homem é a sua libertação de si mesmo. Você e eu somos escravos de nosso ego. Nós somos prisioneiros da nossa vontade. As coisas que contrariam a nossa vontade geram em nós insatisfação, irritabilidade, amargura,
nós somos aquela raça insatisfeita, porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. E aí vem um Deus com uma proposta, com um discurso de reverter este caos interno através de algo que não é uma conversa, um diálogo, não é apenas uma fala, mas é a profunda desconstrução de nós mesmos através daquilo que Jesus Cristo fez. E ele fez foi nos incluir nesse pacote. Eu sou repetitivo nesta mensagem porque eu só mato minha sede com água ou líquido, mas tem que ser este líquido que não me embriaga para matar a sede. E eu só tenho uma solução para o ser humano. É a palavra de Deus encarnada, que assume a nossa causa, que assume a nossa natureza corrompida, que mata o nosso ego e substitui esta natureza pela sua identidade. Nele a revelação divina é vista e ouvida em sua plenitude. Ele disse para Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me conhece, conhece a Deus. Só através de Jesus Cristo que nós podemos ter, de fato, o conhecimento de Deus. Isto fere muito a um pensamento filosófico chamado gnosticismo, porque eles acham que a matéria é má em si mesma. Mas nós temos um Deus que se importa com essa criação que caiu e quer transformá-la. E a Bíblia vai falar sobre um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça. E também nele nós passamos a nos entender, a ver que nós precisávamos de morrer para este caos que estamos envolvidos. Quando você olha o nosso país e o mundo hoje, você vê a confusão que está implantada neste planeta. É uma guerra de egos, de dominação. Há um projeto de exterminação de gente, porque se considera que a Terra está superpopulosa, tem gente demais, mas não é através dessa metodologia que se quer libertar o planeta, nessa base de ego, de governos, de países que estão sendo destruídos, é através da morte da nossa própria natureza egoísta na cruz com Cristo. Por meio de Cristo nós entendemos de onde tudo veio e para onde tudo vai e o que mantém tudo e por que estamos aqui. Fora dele, nós ficamos aí naquela metafísica de procurar um gato preto dentro de um escuro que o gato ali não está. É uma coisa sem qualquer sentido. Hoje, Jesus Cristo está entronizado em glória, ministrando por nós
e para nós, mas ele está disponível a nós, por meio do Espírito Santo, para nos libertar de nossa própria arrogância, soberbia, de nossa autossuficiência, isto que faz tanto mal contra as pessoas. Eu estou fazendo uma reforma numa casa e lá tem uma pessoa muito simples, um ajudante de pedreiro, e ele me viu assim, chegando lá, e disse: o senhor não é que faz aquele programa Café e Fé? Eu disse: nós estamos lá fazendo. Ele disse: o senhor não pode imaginar o que esse programa tem sido importante para mim e para a minha família. Olha, nós fomos muito tocados com a sua palavra um dia desse, quando o Senhor mostrou que religião não é o caminho do homem, que Deus tem um outro caminho, que é o Evangelho. E aquilo me impactou. E às vezes a gente fala e pensa que as pessoas não estão escutando. E aquele homem simples percebeu que o cristianismo não é uma religião, que o Evangelho é algo diferente. É a linguagem de Deus para esses últimos tempos, libertando a gente do cabresto, tanto do cabresto do pecado como do cabresto da religião. Tanto da anarquia que o pecado trouxe, como da clausura, da prisão que a religião impõe através do medo, das cobranças e de coisas dessa natureza. E aqui nós vamos dizer para você, Deus falou de muitas maneiras, mas agora Ele está falando através do Filho. O Filho é a linguagem que dá sentido à existência. Nós somos caçadores de significado. Nós estamos buscando a importância da nossa vida, o significado da nossa vida, muitas vezes no ter, nas coisas, muitas vezes no saber, no conhecimento, muitas vezes no poder, naquilo que exercemos, mas nada disso dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é o que um padre católico que escreveu um livro muito interessante sobre o impostor que vive em mim, disse: o que dá sentido à vida é você perceber que o amor de Deus preenche a sua existência, que você é o que é porque é amado. Amado por um Deus que não negocia com você, mas que o aceita por meio de Jesus Cristo, levando você a morrer e a ressuscitar juntamente com Ele. Ok? Aqui eu quero só lembrar você que outros programas para trás mente, como dizia Odorico Paraguaçu, tem tratado dessas coisas dos últimos dias e que hoje você pode voltar aí nos endereços que aparecem na televisão, no seu iPad ou iPhone, qualquer coisa dessa natureza, e você pode entrar em contato pelo YouTube. Eu espero que você conheça essa linguagem de Deus, que é Jesus Cristo. Não é um discurso de palavras, mas é a palavra em curso que pode libertar você totalmente. Fica aqui o meu abraço e vamos ver outra ocasião, coração para coração. Até lá.